Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo porque muitos pacientes e familiares estão preocupados com a resolução nova que saiu do Conselho Federal de Medicina, resolução número 2324, 2324, que fala justamente sobre a prescrição de cannabis medicinal, de derivados de cannabis. Bom, vamos lá, vamos aos fatos. O que essa resolução do CFM na prática ela faz? Ela impede que nós médicos, que nós venhamos a prescrever qualquer medicação que não seja canabidiol isolado para qualquer condição que não seja epilepsia de difícil controle. Ou seja, se você é um paciente que você faz uso de medicações com canabidiol e THC em qualquer proporção, mesmo que seja com predominância do canabidiol, ou se você for um paciente que você trata qualquer outra condição que não epilepsia de difícil controle, seja autismo, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, dor neuropática crônica, qualquer outra condição, o Conselho Federal de Medicina está impedindo os médicos de fazer essa prescrição, de prescrever essa medicação para você. Todos os profissionais do meio da cannabis medicinal já estamos nos mobilizando para impedir, porque a gente entende que essa resolução, o CFM ele está, primeiro, extrapolando as suas atribuições, eu já vou explicar isso daqui a pouco, e que essa é uma resolução absolutamente abusiva e que prejudica muita gente. É preciso lembrar que nós temos aí uma infinidade de pacientes, milhares de pacientes que nos últimos anos conseguiram alívio das suas dores, conseguiram voltar a trabalhar, crianças que conseguiram melhora das suas capacidades cognitivas, pessoas que tiveram de volta a sua alegria de viver, a sua capacidade de conseguir se dar bem em sociedade, pessoas que conseguiram recuperar a sua dignidade por conta desse tipo de medicação. Porque sim, de fato, é um tipo de medicação que ela não é para qualquer um, é para casos específicos, mas esses casos específicos existem aos montes por aí. A gente tem muita gente por aí que não se adapta às medicações tradicionais e elas conseguiram esse alívio sim com a ajuda da cannabis medicinal. Então nós já estamos nos mobilizando em relação a isso, nós profissionais, políticos também que apoiam nossa causa, já estamos nos mobilizando para reverter essa situação. Na prática, o que está acontecendo? As medicações elas continuam podendo ser importadas, a Anvisa autoriza a comercialização dessas medicações, as associações de pacientes continuam existindo, aquelas que têm autorização judicial continuam com a sua autorização judicial para funcionamento valendo, porém o CFM, o Conselho Federal de Medicina, está impedindo os médicos de prescreverem essas medicações para os pacientes. Bom, o Conselho Federal de Medicina ele é uma autarquia e ele defende aí a boa prática médica. Então, ele fiscaliza, ele chancela as especialidades dos médicos. Então, se o médico diz que ele tem uma especialidade, o CFM ele chancela se realmente o médico ele é especialista naquilo. O CFM ele impede a atuação de falsos médicos, ele valida médicos que se formaram no estrangeiro e vêm para o Brasil posteriormente. É esse tipo de coisa que o CFM faz. Ele fiscaliza e ele pune aqueles médicos que cometem erros graves, mas o que o CFM não faz e não é atribuição do CFM é definir qual medicação é melhor para o paciente. Isso quem faz é o médico, isso é uma decisão do médico junto com o paciente. O paciente com as necessidades dele e o médico com o seu conhecimento técnico, com o seu conhecimento científico. Tanto é que isso é verdade, quem está dizendo isso não sou só eu, é o próprio CFM diz isso nos últimos anos em relação à pandemia, quando começou-se a criticar muito a prescrição ali de hidroxicloroquina, de ivermectina para Covid.
mesmo a partir de um ponto ali que já tinha um corpo científico, um corpo de trabalhos mostrando que eles não ajudavam, e ainda assim o que o CFM falava é: olha, a gente não pode atuar sobre isso porque isso faz parte do ato médico, isso faz parte da competência, da autonomia do médico de escolher o que é melhor para o seu paciente. E agora o próprio CFM, se contradizendo, baixa essa resolução. E por último, eu gostaria de esclarecer que as medicações derivadas de cannabis continuam sendo medicações absolutamente seguras, são medicações que continuam tendo sim evidência científica significativa com impacto positivo sobre várias condições além da epilepsia refratária. Tanto é que nós estamos nessa briga aí em relação a essa resolução do CFM que a gente entende como sendo absolutamente equivocada.